Olá, pessoal! Nós voltamos agora com a capelania prisional ou carcerária, tá certo? Nós vamos aprender muito como executar esse serviço do capelão nesses locais tão importantes, onde existe um confinamento de muita gente que precisa de oração, que precisa de aconselhamento, que precisa de ajuda, tá? Então nós vamos falar sobre a capelania prisional ou carcerária, tá? A capelania prisional ou carcerária é aquela que é realizada nos presídios, nas delegacias ou nas seccionais, tá certo, gente? Aí nós temos um versículo bíblico que reforça essa ideia desse serviço tão importante. Pois o texto bíblico diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, tá? E abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, tá? Então a capelania prisional, ela atua nos presídios conforme a ordem do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 3, quando ele disse: lembrai-vos dos encarcerados, tá? Como se presos com eles. Então nós temos que lembrar como se estivéssemos presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmo em pessoas fosses maltratado, tá? Então nós temos que lembrar dessas pessoas sentindo a dor que elas sentem, sentindo o desespero que elas sentem, sentindo a agonia que elas sentem e sentindo muitas vezes o arrependimento como elas sentem, porque muitas pessoas estão lá, estão sofrendo, mas estão arrependidas de ter ido parar naquela situação, né? E aí nós temos que sentir a dor dessas pessoas como se fosse nossa, tá certo, gente? É uma ordem bíblica da palavra de Deus para nós, tá certo? Nossa missão como capelão é cumprir esta ordenança do Senhor, sem restrição, sem hesitar. Na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra de Deus que liberta aos que estão cativos, isto é, até a trincheira final, onde o inimigo leva a vida humana à situação mais desagradável possível. Nós temos que estar lá com a palavra de Deus para essas pessoas. Para isso, não importa as circunstâncias, tampouco o delito cometido pelo preso. O que conta realmente é que o Senhor Jesus está conosco no cárcere e ama muito a cada uma daquelas vidas, tá? Lembre-se do que o Senhor Jesus falou: estive preso e foste me ver. Com estes ensinamentos, o ministério da capelania prisional entende que o Senhor quer alcançar não somente as pessoas enfermas e em tratamento, nas internações hospitalares, mas também as pessoas que se encontram em regime prisional, as pessoas que estão presas, né? Camelucci, um importante jurista italiano, afirmou que a solução para o preso não está nos livros da ciência, mas sim no livro de Deus, ou seja, na Bíblia, tá certo, gente? Então é muito importante a gente cumprir esse trabalho da capelania prisional. Objetivos gerais da capelania prisional. Primeiro, acompanhar o preso em todas as circunstâncias e atender sua necessidade espiritual, dando assistência espiritual também aos seus familiares, tá? Esse é o primeiro objetivo geral da capelania prisional. Segundo, verificar as condições de vida e sobrevivência desse preso. Terceiro, priorizar a defesa intransigente da vida, bem como a integridade física e moral dos presos, tá? Isso também deve ser um objetivo importante, priorizar a defesa intransigente da vida, tá? Em quarto lugar, intermediar a relação entre o preso e a família,
tá? Isso é muito importante porque tem pessoas, tem preso que está lá dentro, a família não quer mais visitar, e de repente você entra em contato com a família, você pode, né, falar, convencer, para que essas famílias possam se aproximar, possam perdoar, possam visitar, tá certo, gente? Outra coisa, educar os presos no Evangelho de Jesus Cristo, levando a salvação até eles. Isso é muito importante, tá? Educar eles no Evangelho de Cristo Jesus, mostrando para eles o caminho da salvação, acompanhar seu processo de discipulado dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Se você tem acesso aos presídios, faça o discipulado. Ensine essas pessoas a palavra de Deus, tá? Atividades permanentes praticadas pelos capelães, tá? Primeiro, visitar os presos, especialmente quando estão doentes, nas enfermarias ou nas celas de castigo ou de seguro, tá? Isso é uma atividade permanente, importante do capelão, tá? Outra coisa, ele tendo acesso ao presídio, celebrações de encontros de reflexão, círculos bíblicos, orações, atenção especial às áreas extremas de violência nas prisões, sensibilizar as comunidades sobre os problemas dos presos e mostrar o valor da capelania carcerária. Tudo isso são atividades permanentes praticada pelos capelães, tá? Fazer parcerias e relacionamento de trabalho com os poderes públicos e com o Ministério Público para levar, se possível, essas parcerias para os presos que estão saindo da prisão ou até mesmo para aqueles que estão lá presos, né? Você pode intermediar uma parceria dessa e, de repente, né, abençoar os presos que estão em uma unidade, tá certo? Tudo isso tem que ser feito. O poder da oração na visita dos capelães aos presídios, né? O capelão, ele é um agente de Deus, portanto, ele deverá manter-se sempre em oração, tá? É necessário, gente, olha, ter muita oração, porque os demônios agem, os demônios, né, na área da mentira, da prostituição, do homicídio, do roubo, do estupro, de brigas e mortes, estão agindo na vida daquelas pessoas. Então, tem que ter oração, né? Tem que ter oração naquele lugar. Você tem acesso ao presídio? Então ore lá dentro, clame ao Senhor, abençoe aquelas vidas no poder da oração, tá certo? Isso é muito importante. E para isso o capelão tem que ter a sua vida de oração e a sua vida totalmente consagrada, tá certo? Outra coisa, relacionamento do capelão prisional com os presos e funcionários. O capelão prisional sempre deve manter sua ética e postura cristã com presos e funcionários do presídio, tá? O capelão não deve ter exageros, nem normas e rotinas com os presos, tá? Mas sim submeter-se às normas do presídio e principalmente ter flexibilidade quando for ministrar cultos aos detentos, tá? Isso é muito importante. O capelão, ele deve estar sempre em harmonia com os agentes penitenciários, com os policiais, com as autoridades, tá certo? Tendo sempre um comportamento exemplar, saber a hora certa de ouvir, saber a hora certa de falar, ter um relacionamento sólido, frequente, e agir moderado, com caráter, tá certo? Que é para poder o capelão não se complicar, tá? Então o capelão ele tem que ir na prisão, fazer o seu trabalho, levar o evangelho do Senhor Jesus e voltar sadio para sua casa sem se complicar. Então, gente, ó, nada de pegar bilhetinho de preso. Preso, meu irmão, é danado para querer enrolar o camarada, né? É o tal do catatal, que é aquele bilhetinho que eles fazem, e eles querem que você leva para casa aquele bilhetinho para entregar para alguém da família e não sei o quê. Não faça isso, não pegue nada na mão do preso e nem entregue nada na mão dele, tá certo? Nada de levar recado, nada de resolver um esquema lá fora, nada de resolver um negócio para eles, nada de trazer um bagulho para eles, nada disso. Capelão não pode se envolver em nada disso. O seu trabalho tem que ser concentrado na libertação e na salvação e transformação dessas vidas, tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa, o capelão deverá conter em seu caráter 4 qualidades fundamentais à competência da capelania e seu próprio caráter, tá? Primeiro, o capelão ele deverá ser uma pessoa de extrema oração e vigilância,
tá? Tem aí as referências bíblicas que reforçam isso. Tem que ser de extrema oração e vigilância. Outra coisa, consciência de que é um embaixador de Cristo, tá? Terceiro, ser uma pessoa dedicada e consagrada a Deus. Em quarto, ser sensível ao Espírito Santo, tá certo? Tem que ter essas características se ele quer ser um capelão prisional, tá? Visitação prisional. Na prática, devemos observar algumas formas de linguagem que facilitarão a assistência ao preso devido à sua condição de estado psicológico, tá? Então, vamos ver algumas linguagens que podem facilitar essa assistência ao preso. Primeiro, não pergunte a um preso ou a um prisioneiro, na frente dos outros presos, sua razão de estar ali na cadeia, tá? Nunca chegue lá perguntando, por que você está aqui? O que foi que te trouxe para cá ainda na frente dos outros? Não faça isso, né? Não faça isso. Outra coisa, evite fazer muitas perguntas pessoais. Quando você for falar de Jesus para um preso, fale de Jesus, não fique perguntando a vida dele, não. Agora, se ele quiser falar, desabafar, aí você ouça, né? Mas não vai ficar fazendo pergunta. Dê seu testemunho cristão, tá? Mostre convicção da sua fé, tá certo? Demonstre interesse genuíno no prisioneiro e em seu bem-estar, tá? Não mostre para ele porque tem gente que quer fazer o preso aceitar Jesus à força. Não faça isso não, mostre para ele que você se preocupa com ele, com o bem-estar dele, né? E isso vai conquistando o coração daquela pessoa. Saiba que muitos prisioneiros podem se sentir esquecidos ou abandonados devido à sua falta de visita. Então chegue lá e mostre o carinho, o amor de Cristo Jesus que você tem na sua vida, pela vida deles. Tá certo? Vamos lá. Outra coisa, há uma tendência entre eles de não aceitar a responsabilidade de seus atos e de culparem outros pela sua situação. E aí você também não tem que ficar discutindo com ele, não, você é culpado, não, mas você dizem que você fez mesmo, nada disso, né? Essa tendência de todo preso, jogar a responsabilidade, a culpa em outra pessoa. Isso foi até com Adão. Adão, quando foram falar com ele, Adão, Senhor, foi aquela mulher, Senhor, que o Senhor me deu, né? Então, é do ser humano jogar a culpa nos outros, tá certo? Não deixe que a religião domine sua visita, tá? Não deixe. Tem que falar de Jesus e não de religião. Não dê seu endereço ou telefone ao prisioneiro. Não faça isso. Tá certo? Não dê, quando sair daqui, vai lá em casa. Não faça isso não. Tá certo? Demonstre que você está interessado nele como gente, como pessoa, e não pelo motivo de sua internação. Tá certo? Outra coisa, aprenda os regulamentos da instituição e obedeça rigorosamente os regulamentos. Tá? Outra coisa, é recomendável visitar prisões em grupos, tá certo? De preferência não vá só. Outra coisa, é importante que a visita seja homem para homem e mulher para mulher, tá certo? Não vá um homem lá querer visitar uma mulher. Deixa que os homens visitam os homens e as mulheres visitam as mulheres, tá certo? Ao aconselhar, seja cuidadoso, prudente, equilibrado, tá? Outra coisa, esteja atento aos sinais de perigo indicados pelos agentes penitenciários ou dos próprios sentenciados. Tá certo, gente? Fique atento, vigilante. Quando abordar um prisioneiro, não seja insistente, tá? Não seja, vem aqui, ouvir a palavra, não quer, não tem problema, tá? Não fique insistindo, não, tá? Isso aí é relativo, mas na maioria das vezes não é bom insistir, tá certo? Outra coisa, esteja sensível ao problema de cada interno, saiba ouvir, né? E pratique a empatia, isso é muito importante, tá? Outra coisa, saiba ouvir, prática empatia, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, procure usar linguagem clara, com segurança. Olha aí na sua apostila também que está escrito aí, e talvez aí o texto está mais esclarecido, né? Então, evite o máximo fazer alguma promessa. Não faça promessa para preso. Preso é igual criança. Se você prometeu, na próxima visita eu vou trazer não sei o que, não sei o que. Primeiro que não pode, né? Segundo que você não faz promessa, sim,
porque o preso ele é igual criança, depois ele vai ficar te cobrando. E se você for na outra vez e não levar, aí ele vai dizer, ó, fulano não tem palavra, ele vai dizer para todo mundo, isso aí é crente falso, isso aí não tem palavra não. Ele falou que ia fazer não sei o que e não fez. Entendeu? Então não faça isso. Não prometa nada, tá? Se houver rebelião, quando em caso de rebelião, recomenda-se manter a calma. Geralmente o início do motim é momentos mais estressantes. Trata-se da maneira do rebelado se comunicar, tá certo? Então tenha calma. Expressar seu sentimento de raiva é o que ele quer, né? E revolta com o sistema prisional. Nesse instante, ele irá fazer de tudo para chamar a atenção das autoridades competentes e da mídia. Então, tem que manter a calma nesse momento, tá certo? A calma é a melhor opção, tá? Agora, nós vamos finalizar esse curso falando dos direitos e deveres do capelão, tá? São direitos do capelão ter acesso garantido aos locais para desempenho de sua missão, ser respeitado no exercício de sua função, esses são seus direitos. Não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. Então são direitos do capelão, tá certo? Direitos resguardados pela Constituição, tá certo? São deveres do capelão acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenhe suas atividades, tá? Então, tem que acatar as determinações, as regras, as normas, tá certo? Respeitar as regras de higiene e paramentação do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenha a sua atividade, tá certo? Zelar pelo cumprimento das leis do país, tá certo? Perdão. Você tem que zelar pelo cumprimento das leis, tá certo, gente? Outra coisa, executar a capelania sem discriminação de raça, sexo, idade ou religião, tendo em mente sua missão de confortar e consolar o aflito, seja ele quem for. Tá certo? Então são deveres do capelão, preste bem atenção nisso, tá? Direitos assistidos. Aí nós temos aqui a Constituição Federal, no seu artigo 5º, item 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, tá? Então, são direitos dos assistidos, da pessoa que você está visitando, ser respeitado no momento de sua dor, ser tratado com verdade, sem ferir os princípios de preservação de sua integridade física e moral, tá? É direito também daquele que está sendo assistido, daquela pessoa que você está visitando, que você está aconselhando, ter sua religião e crença respeitada, ter resguardada sua individualidade e liberdade de pensamento, tá certo, gente? Então são direitos do assistido, são direitos da pessoa que está sendo assistida por você, tá certo? E aí nós temos a base legal, aquilo que ampara o capelão. Em nossa Constituição Federal está garantido o direito à assistência religiosa aos cidadãos que estiverem em locais de internação coletiva conforme abaixo. No artigo 5º, inciso 7, tá? É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa na entidade civil e militar de internação coletiva. Há uma lei federal também, número 9.982, de 14/7/2000, que dispõe sobre esse inciso constitucional acima, tá? Segundo essa lei 9.982 de 2000, no artigo 1º, essa assistência religiosa constitucionalmente está assim prevista e compreende o seguinte: as religiões de todas as confissões assegura-se o acesso ao hospital da rede pública ou privada para dar atendimento religioso aos internados, desde que
em comum acordo com estes ou com os familiares, em caso dos doentes que não mais estejam no gozo de suas faculdades normais, tá certo? Então, é muito importante saber que nós temos leis na nossa Constituição Federal que nos ampara para este serviço, que nos ampara para esta função, né, de capelão, tá certo? Então é isso, você está amparado pelas leis federais, tá? Diz ainda no seu capítulo 2, o seu capítulo 2, a seguinte afirmação ou esclarecimento: os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades de definições no artigo 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Tá certo, gente? Então tá aí. Nós temos direitos amparados pela lei, mas esses direitos nos obrigam também a cumprir os nossos deveres, tá? Então você está vendo aí as leis, observe bem quais são os direitos e deveres do capelão, para você não fazer feio, para você não passar vergonha, para você não ter uma porta fechada para você e para você não ser descredibilizado como capelão, tá certo? Tem que observar os direitos e as ordenanças, tá certo? Nós temos que observar. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado por fazer esse curso conosco. Eu quero finalizar com uma oração, orando por você, orando pelo seu ministério da capelania, orando pela sua família, pela sua casa, pela sua chamada, tá certo? Para que o Senhor te abençoe cada vez mais, tá bom? Senhor Deus e eterno Pai, eu encerro esse curso orando por essas pessoas que estão do outro lado e ministrando sobre a vida delas, no poder do Espírito Santo, que aonde essa pessoa abrir a boca, que aonde essa pessoa pisar a planta dos seus pés, haverá uma manifestação do seu poder e da sua glória. Haverá o sobrenatural do Senhor, curas divinas, transformação, libertação, e o nome do Senhor será glorificado. Pai, eu peço a tua bênção e eu te louvo no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus é contigo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tá aí atenciosamente, capelão, pastor Alex Martins, presidente da Unicage, que é a União dos Capelães e Juiz de Paz Internacional. Tá certo? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.